Olá, tudo bom, gente? Vamos começar agora a nossa conversa com o Matheus Gamito, que é um esperantista recente, aprendeu Esperanto faz pouco tempo, não sei se há poucos anos. E estamos só aguardando ele chegar, daqui a pouco ele está aí se conectando com a gente para a gente poder começar essa conversa. Eu vou falar rapidinho em Esperanto, só para explicar para quem não fala português, explicar que que a nossa conversa vai ser em língua portuguesa, tá bom, gente? Então, saluto nella tiu e kiu ne povas paroli la portugala lingvo, mi devas diri al vi che bedaŭrinde la parolado estos nur en la portugala lingvo, la babelado. La celo de Esperanto do Zero estas atingi brasilanoj kaj aliaj portugalingvanoj. Pro tio ni parolos nur en la portugala lingvo. O Matheus chegou. Matheus, clica em solicitar para você poder participar aí da nossa conversa. Pronto, gente. Como é que tá o som? Se o som estiver ruim, vocês me avisam. Pronto, o Matheus já está entrando, gente. Já vamos começar a conversa. Oi, amigo. Tudo bem? Olá, Matheus. Tudo certo? Tudo. A imagem e o som estão bons? Para mim tá bom. Fala de novo, só para ter certeza. A imagem e o som estão bons? Estão bons. Então, beleza. Você está me ouvindo bem também, né? Tô te ouvindo e tô te vendo bem também. Ótimo. Gente, a gente vai começar a conversa, então. O Matheus Gamito, ele é um esperantista relativamente recente, aprendeu Esperanto aí há poucos anos. É jovem, depois você conta a sua idade pra gente. Faz Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense. Mora no Rio de Janeiro. É representante da Careio no norte do Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele pode explicar pra gente o que é a Careio também. Show. E é isso. Para começar a conversa, Matheus, você podia contar pra gente como que você ouviu falar do Esperanto? Então, eu conheci o Esperanto através do livro A Arma Escarlate, de Renata Ventura, porque no livro existe toda uma questão que, para quem não conhece, Renata Ventura é uma escritora brasileira, extremamente fã de Harry Potter, e ela sempre... O som tá indo? É porque teve... Tá indo. Ele tá tendo pequenos cortes. Se você puder falar certo. só, sei lá. Não, fala normal aí, entende? Certo. É Eu porque gostei onde eu tava que o barulho de moto estava atrapalhando. Pronto. Tudo bem. Que no livro de Renata sempre teve essa questão de as magias funcionarem em diferentes lugares de diferentes formas. E no Brasil, você precisa aprender todo o léxico do Tupi-Guarani e do Yorubá para poder fazer as magias. Então, era tudo muito difícil. E no livro da Renata tem um momento em que o protagonista ele se questiona uma forma mais fácil de realizar magias. Oi. Só te interromper um pouco para explicar pro pessoal, porque tem gente que não tem Tá. a mínima ideia, né? Então conta pra gente assim, isso, como é que é esse livro, qual é o mundo em que ele acontece. Conta um pouco isso pra galera. Esse livro da Renata Ventura, ele tem como objetivo contar a história de um jovem carioca, nascido numa favela, que entra em uma escola de magia muito parecida com Hogwarts de Harry Potter. E aí, como é que o Esperanto entra nisso tudo? Porque no livro, novamente, mais uma pessoa entrou, então eu vou explicar direito. No livro, para você fazer magias, elas variam conforme o lugar em que você vive. E magias só funcionam no planeta inteiro se elas forem feitas em Esperanto. Isso é uma coisa que a Renata deixa bem clara no livro dela. Se você está na Europa, você tem que fazer magias em latim. Se você está no Brasil, você tem que fazer magias em tupi. Se você está na África, em Yorubá. Só em Esperanto que a magia ela funciona em todos os lugares. E aí, assim, depois que tem um diálogo no livro, que foi como eu descobri tudo isso, que é o momento em que o Hugo Scarlatti, ele é o protagonista do livro da Renata, ele tá tentando
descobriu maneiras mais fáceis e também de poder fazer isso em outro lugar. E o, se não me engano, é o Capi, que é o esperantista que fala, olha, os humanos criaram, eles chamam Azemolas, quem não nasceu com a capacidade de fazer magia. Os Azemolas, eles criaram uma língua para eles todos poderem se comunicar e todos os humanos poderem usar essa língua como uma língua comum, e a gente pode usar essa língua também para poder fazer magia. E o protagonista doida com isso, com a ideia de que o Capi explica que é uma língua extremamente fácil, que qualquer um consegue aprender com pouquíssimo tempo. E aí, ao longo da leitura do livro, isso se repete algumas poucas vezes, você, cara, isso é uma língua real, isso não é uma coisa que a Renata tirou da cabeça dela. E aí, como é que isso se encaixa com todo o histórico da minha vida? Porque eu sempre quis que o mundo tivesse uma língua comum. Quando eu era criança, eu aceitei o fato de que os ingleses, de que aquilo tudo que você botou no... Tanto uma das coisas que você colocou no pôster era por que impor a língua inglesa às outras culturas é uma opressão. E por que seria uma opressão? Porque todos os países que são obrigados a aprenderem a língua inglesa, eles não fazem isso porque eles querem, eles fazem isso porque tem todo um contexto sociocultural que os obriga a aprender a língua inglesa. Então, assim, todo esse contexto... E você, contexto... criança, já pensava isso, Matheus? Cara, pré-adolescente. Não, assim, na verdade, eu pré-adolescente, eu aceitava que o mundo funcionava assim. Eu, adolescente, comecei a questionar muito isso. Eu pensei, cara, não faz sentido. Por que eu tenho que aprender inglês para conversar com pessoas de países em que o inglês não é a língua oficial? Mas como eu não sabia que uma coisa igual ao Esperanto existia, eu só aceitava isso, só aceitava. Tu tá indo? Tá tendo lógica o que eu tô falando? Claro, Você quer falar alguma coisa, pode me interromper à vontade. Aí o que acontece? Eu acho interessante, Matheus, você pensar isso quando você era, né, pré-adolescente, adolescente, quer dizer, você já tinha esse olhar, né, para essa, sei lá, não sei como é que você chama isso de injustiça. Não, questões de sociedade, de organização estrutural mesmo. Porque, por exemplo, eu sempre achei muito ruim ou cada país ter seu próprio idioma e as pessoas não conseguirem conversar fora de suas fronteiras nacionais, ou você ter que usar uma língua de uma cultura que esteja dominando tudo ao redor dela para poder se comunicar. As duas hipóteses, para mim, pareciam sempre muito ruins. Então, quando eu li esse livro de Renata e eu descobri toda essa história, que isso era uma real, que isso era uma língua, que não era uma coisa só do mundo de fantasia, que as pessoas ao redor do mundo aprendiam essa língua, e que o mais doido do Esperanto, o mais doido de tudo do Esperanto, que ele não pertence a um povo, ele pertence a qualquer um que resolva aprender ele. Isso é fantástico, isso é genial, eu posso ser chinês, aprendi Esperanto, sou da comunidade. Assim, italiano, espanhol, qualquer nacionalidade que você puder imaginar, a partir do momento que você aprende Esperanto, você se torna parte de um todo internacional. Por exemplo, cara, as organizações esperantistas, elas são supranacionais, elas são universais, assim. Você eu, por exemplo, você até falou um pouco para eu explicar um pouco o que é a Careio. A Careio, ela é parte de uma teia que se expande para todo mundo, porque ela é a seção jovem da Organização Esperantista do Rio de Janeiro. Eu tô misturando vários assuntos, tá bem? Sem problema. Explica o que é Careio, então, né? Não, uma coisa, eu vou tentar recapitular tudo que eu já falei. Primeiramente, você me perguntou como eu conheci o Esperanto. Conheci através do livro da Renata Ventura, uma escritora fantástica, recomendo a todo mundo, que criou um livro de fantasia em que magias ao redor do mundo só funcionam em Esperanto. Cada país que você for visitar, você tem que fazer magias na língua daquele país. Se você for querer fazer magia... Na verdade, hein, Matheus, só para entender, na verdade não é na língua daquele país, é na língua que de alguma forma tem daquele país. Isso, a língua ancestral daquele país. Boa definição essa. É exatamente isso, cara. Você deu um ponto bem interessante. Porque no Brasil não é magia em língua portuguesa, né? Eu tô falando porque eu li a Arma Escarlate também. No Brasil é magia em Tupi-Guarani, correto? Em Tupi ou Guarani. E na África em Yorubá, na Europa em latim. Então, assim, não é a língua do país, é a língua ancestral do país. E a única língua que você poderia fazer magias em qualquer lugar é em Esperanto.
Isso fica bem claro no livro da Renata e foi ali o ponto. Cara, eu não sou o único, aliás, a Renata falou sobre Isso isso no fica congresso. claro, eu acho que no segundo ou terceiro livro, né? Você acabou de me dar um spoiler, que eu não li ainda o segundo. Eita! Não, porque a impressão que eu tenho é que é isso, é que no livro funciona dessa forma. Ah, ótimo, tranquilo. Aí, assim, a Renata falou no Congresso Brasileiro de Esperanto que muitos jovens conheceram o Esperanto por causa dos livros dela. Eu não sou o único, eu sou um deles, na verdade. Aí, assim, como é que foi esse processo? Entre eu começar a questionar muito o fato de que eu teria que aprender a língua inglesa para me comunicar fora das fronteiras do Brasil, de Portugal e de Angola, fora dos países que têm a língua portuguesa, e eu descobri o Esperanto, teve um momento, vários momentos, na verdade, que eu pensei várias línguas que poderiam ser menos imperialistas que o inglês, mas não funcionava, não ia. Tentei estudar francês, tentei estudar chinês, tentei estudar um monte de coisa, e eu pensei, cara, todas são imperialistas e muito mais difíceis do que a língua inglesa, então não rolou. E até o Esperanto. O Esperanto é menos zero imperialista e é a língua mais fácil que eu já estudei na minha vida. É ridículo aquilo que você até colocou outra vez que colocou no pôster, um ano na lerdeza. Porque, cara, eu não me motivava. Assim, eu conheci o Esperanto há muitos anos. Eu não conheci o Esperanto há um ano, não. Só que eu não estudava. Eu conheci em 2015, quando eu li o livro da Renata, e aí eu só fui estudar mesmo em 2017, 2018, quando eu vi o curso no Duolingo. Antes disso, eu era só Legal. eu fiquei uns 4 anos mais ou menos enrolado, sem estudar nada. Quando eu peguei em 2018, no Duolingo, foi quando eu atingi o ponto, assim. Pô, cara, que língua ridiculamente fácil. Um pouco de Duolingo já foi. Aliás, o Duolingo é uma ótima coisa também, que eu nem tava me planejando para falar sobre. Mas, cara, o Duolingo... o Steve Roel acabou de dizer que também conheceu pela Renata. Cara, a Renatinha tá muito incrível nesse momento. Se ela ver isso, ela vai ficar, meu Deus do céu, tem que gravar isso para levar pro pessoal. Aí, assim, todo o processo ele foi dessa forma, questionamentos em relação ao imperialismo da língua inglesa, ler o livrinho da Renata, toda aquela magia, toda aquela coisa, e aí pronto. E é no momento que eu peguei o Duolingo, aliás, né, eu me perdi um pouco a linha, tava falando sobre o Duolingo. O Duolingo, ele cara, um troço completamente surreal. Você pode estudar qualquer uma das línguas que tenha lá, no Brasil, no português são umas 8, mas para inglês tem mais de 30. E em qualquer lugar, em qualquer hora, e em qualquer momento, e com. Você atinge níveis muito altos da pronúncia totalmente de graça. Então, assim, eu acho que o Duolingo. Então, essa é uma pergunta importante, Matheus. Ele é totalmente de graça, porque eu já vi alguns que você começa estudando e lá pelo, sei lá, quarta, quinta lição, ele te propõe cobrar para você ter a versão completa. O Duolingo ele é assim, você tem a versão completa dele que você não tem anúncios. Ele é totalmente gratuito, só que quando você vai passar de uma lição para outra, você tem que ver um comercial. E acabou o comercial, continua. 100% de graça, você não paga nada. Você paga para ter uma versão livre de comerciais. E assim, se você quiser. Eu, por exemplo, não pago, eu fico com a versão livre de. Eu fico com a versão com comerciais. Toda vez que eu termino uma liçãozinha, eu vou lá, assisto o comercial, show de bola. E continuo estudando. Já terminei o curso de Esperanto no Duolingo, aliás, é um curso muito bom. O pessoal falou. Quanto tempo você demorou para fazer esse. Para terminar? Para concluir o curso? Um ano. 8, 9, 10 meses. Foi aos pouquinhos. Foi. Sim, se você pegar mesmo todo dia para fazer, você termina bem antes disso. A própria Renata, uma coisa que eu tinha comentado com você há um tempo atrás, é que a Renata, ela disponibilizava um canal para pessoas que leram o livro dela e se interessaram pelo Esperanto pegarem aulas. E em uma dessas aulas que a Renata mandou por e-mail, ela diz que a média para um brasileiro aprender Esperanto é de 4 meses. 4 meses. Então, assim, eu aprendi em um ano com muita pouca vontade. Assim, eu amo Esperanto. Esperanto é uma das coisas que eu mais sou motivado na minha vida. Mas eu não peguei para aprender intensamente. Eu peguei na suavidade. Eu particularmente acho que essa estimativa dela de 4 meses é até muito. Eu acho que se a pessoa tem um método razoavelmente bom, em 3 meses você já adquire fluência na língua. Você não vai estar no nível avançado do Esperanto,
Mas um nível intermediário, com fluência de conseguir falar e entender, num nível razoável, em 3 meses, em um método razoável, não precisa ser um método muito bom, não. Acho que se o método for bom mesmo, em menos de 3 meses a pessoa consegue adquirir fluência, sabe? Então, assim, cara, o Duolingo, pra mim, ele abriu as alas do movimento esperantista para qualquer um. Porque agora que o Duolingo tem curso para falantes de português, qualquer brasileiro com um smartphone pode aprender Esperanto. Qualquer. Qualquer um dos 200 milhões de brasileiros que tem um celular pode baixar o Duolingo, pode pegar o curso de falante de Esperanto para português. E assim, até uma pessoa que até comentou que conheceu o Duolingo porque queria estudar inglês, viu o Esperanto e não entendeu muito bem o que era, achou estranho com uma língua que não conhecia. Cara, é isso, né? A gente vê uma bandeira meio estranha, que não é a bandeira de nenhum país, a gente fica meio doido. Aliás, esse é um momento que se eu estivesse na minha casa, lá, aqui eu tô na casa dos meus pais, na minha casa tem uma bandeira do Esperanto, eu ia até mostrar ela, mas não é com ela aqui. Aí, o que acontece? O Esperanto ele tem sua própria bandeira, tem seu próprio hino, e não é uma nação, é uma coisa muito doida. O Esperanto ele é uma coisa internacional, meio... E assim, minha É relação um com o país sem Esperanto... fronteiras, né? É um país que Cara, abarca o mundo. cada esperantista espalhado no mundo inteiro. Cara, o Esperanto ele é uma coisa que eu acho que é um dos pilares de um novo mundo. Porque é a língua que une todas as pessoas, é a língua que você pode ir para qualquer lugar e conversar com qualquer pessoa nela. É uma coisa assim que eu não tenho nem palavras para descrever direito o que é. Ele é extremamente importante, extremamente. é, Nossa, assim, uma coisa surreal na nossa realidade. E ele pode acabar com o imperialismo cultural se as pessoas descobrirem. E O que, que, o, descobrirem, porque. o que, que Oi? você chama de imperialismo cultural? Cara, eu chamo de imperialismo cultural todo esse processo de que culturas internacionais com muito poder hegemônico, militar, político, econômico, imponham a sua vontade sobre nações mais fracas. Por exemplo, durante a época que o Dr. Zamenhof criou a língua, o francês era a língua que todo mundo queria aprender, porque o Império Francês era aquela coisa estupenda. Era a língua da elite, era a língua da ciência, era a língua de tudo. Então todo mundo aprendia francês. E aí, assim, isso impunha a países que não eram de língua francesa uma dominação. Só que aí, Segunda Guerra Mundial, a França destruída, Estados Unidos ali, no bem bom do contexto cultural, do contexto histórico, com mais dinheiro que todo mundo, com mais exército que todo mundo, tomou de assalto. Depois, quem tiver um tempo livre, lê sobre a conferência de Bretton Woods. Foi o momento que os Estados Unidos fincou sua bandeira no planeta e falou, manda nisso aqui tudo. Aí meio que todo mundo abaixou a cabeça, menos os soviéticos. Aí, assim, de um tempo para cá, de uns 50, 60, não mais, de uns 70 anos para cá, a língua inglesa ela tem se imposto sobre todo mundo. A cultura, a forma com que eles falam, a comida, a tudo em relação a eles. Os filmes, as músicas, as séries. Cara, tudo tem girado ao redor dos Estados Unidos. E um pouco da Inglaterra, mas mais dos Estados Unidos. E, e isso é muito mal para país. Isso é muito ruim para culturas minoritárias, para países mais fracos. Cara, isso é péssimo para o mundo. Para nações que não. Para culturas que estejam estigmatizadas. Isso é péssimo para tudo. E o que o Esperanto vem? O Esperanto vem dizer, gente, vocês podem se comunicar todos em pé de igualdade sem que uma língua, seja ela o francês, seja ela o inglês, seja ela o mandarim, que agora está tentando tomar de assalto, igual os ingleses fizeram, vocês não precisam ficar nesse processo de um país tentar derrubar o outro, uma cultura tentar derrubar a outra, em nome de uma supremacia, de uma hegemonia cultural. Vocês podem todos se comunicar em pé de igualdade, isso é completamente lindo. Isso é um sonho realizável, porque qualquer pessoa pode aprender. É muito fácil. E agora, com a internet, com os novos meios de comunicação, literalmente qualquer um pode. Se tu fala em português, se você fala inglês, se você fala espanhol, baixa o Duolingo e em alguns meses você está fluente. Isso pode vir a derrubar uma hegemonia cultural? Pode. Quando eu falo isso, a galera ri. Mas pode. É completamente possível.
completamente realizável. Só é um pouco, não sei, uma coisa meio impensável na realidade da forma que ela é. E quer falar alguma coisa? Eu tô falando muito, eu não tô te dando Não, muita tá voz pra ótimo, você meu amigo. falar. Aqui é entrevista, né? Você é o entrevistado, você tem que falar mais mesmo. Tudo bem. Eu concordo plenamente com você. Assim, eu acho que a questão do Duolingo, acho que várias questões, mas o Duolingo em particular, ele está trazendo uma grande possibilidade de aumento massivo do número de esperantistas no mundo. É algo que a gente a gente não teve algo antes desse jeito. Não só por ser o Duolingo, mas pelo contexto em que nós vivemos hoje. Porque antes, na verdade, já teve um curso tipo online, que é o curso.com, e antes do curso.com teve um outro também, em várias línguas, então que as pessoas conseguiam aprender Esperanto, só que elas tinham que abaixar o aplicativo, instalar no computador, fazer aquilo, e era outro contexto. Não tinha celular, quer dizer, não tinha esse celular de hoje, smartphone, então você não conseguia fazer no celular, você tinha que fazer no computador. Poucas pessoas tinham computador, não é como hoje que todo mundo tem computador, todo mundo tem celular. Internet, mas não era todo mundo que tinha. Era internet discada na época, a época do curso.com, que é o curso do tio Carlos. Era internet discada. Então, hoje, no atual contexto, a existência do Duolingo com o ensino do Esperanto em inglês, espanhol e português, acho que tem um potencial muito grande realmente de aumentar massivamente o número de esperantistas no mundo. Inclusive, eu assisti já alguns vídeos do TED Talks, não sei se você já viu, sobre o Esperanto. Eu vi uns 2 ou 3 vídeos do TED Talks sobre o Esperanto. Então, coisa que você não via no início do TED Talks, por exemplo, né? Sim, eu vi uns TED Talks sobre o Esperanto, em que eles dizem que assim, é a língua do futuro, é o projeto que anda com isso tudo. Voltou. É porque, tipo, o Duolingo ele abre essa porta muito fácil para qualquer um aprender Esperanto. E, cara, qualquer um entrar nesse meio, entrar nessa longa teia que vai desde a careio até a teio, que vai desde a juventude, desde a organização normal mesmo, do seu estado, da sua cidade, da sua região, até a do mundo, porque o Esperanto ele não tem fronteiras, ele é interligado. E quando você aprende Esperanto, você conhece muita gente de muitos lugares diferentes e muita gente que, assim, pessoas de países completamente aleatórios, que eu nunca imaginaria conhecer alguém de um país tão doido quanto Hungria, Polônia, sei Você lá, conheceu Noruega. gente da Hungria e da Polônia, então, falando Esperanto. Legal, né? Cara, assim, real, você pode. Assim, acho que seria ingênuo demais da minha parte acreditar que essas pessoas não falariam a língua inglesa. Mas é muito melhor conversar com essas pessoas em Esperanto, porque dá mais igualdade, dá mais. Uma coisa, peraí, vou ter que fazer um. Um menino tá falando que Campina Grande, na Paraíba, tá precisando de um grupo de Esperanto. Cara, tem um menino que ele estava no Congresso Brasileiro, que ele montou a juventude da Paraíba. Você lembra dele? A Pepe, um negócio assim. Rapaz, eu não lembro o nome dele, não. Mas tinha um rapaz da Paraíba lá, sim. Sim. É porque o Querino, que é o presidente da BEIO, ele estava pedindo que as organizações da juventude dos estados se organizassem. E o Rio de Janeiro e a Paraíba responderam esse chamado dele. E, cara, o da Paraíba é um dos melhores, é o da Paraíba e do Rio de Janeiro, que são os mais estruturados. Então aí, ó, Alan Faria XD. Vai no Facebook, vai no Instagram da BEIO daqui a pouco e procura aí. Eu não lembro exatamente a sigla, mas o da Paraíba é um dos que tá melhor. E, enfim, voltando para o assunto. E o que acontece? Toda essa história de Renata, de conhecer o livro de Renata, de questionar essa dominação cultural que a gente estava conversando, e tudo isso me levou a uma vontade de levar o Esperanto para tudo quanto é lugar. Assim, cara, para tudo quanto é lugar. Mesmo, assim. Eu digo que eu tenho duas grandes coisas que eu gosto de fazer. Coisas relacionadas à minha espiritualidade e coisas relacionadas ao Esperanto. São as duas coisas que eu mais fico, assim, ponto.
minha espiritualidade é até um pouco menos, porque, pô, religião cada um tem a sua. É uma coisa mais íntima de cada um, mas o Esperanto não. O Esperanto, para mim, todo mundo tinha que aprender essa jossa. Porque é a língua comum da humanidade. Não importa se você é de, sei lá, do Sri Lanka, da China, do interior do Pernambuco, da Macedônia. O Esperanto é a sua língua, porque o Esperanto é a língua da humanidade. Esta é a língua de la que tomaram. Então, assim, não importa mesmo, sabe? Tudo é... Toda a humanidade deveria aprender Esperanto. Isso é uma coisa que eu sempre digo para qualquer um que me conhece. E, cara, é muito isso. É muito, assim. Matheus, deixa eu aproveitar para te perguntar, assim. Você acha que, né, você acha tudo isso. O que você acha que falta para o Esperanto virar a língua internacional massivamente, né? Porque, na verdade, o Esperanto já é a língua internacional. Mas em número de falantes ainda é menor do que o número de falantes de inglês, por exemplo, né? Então, o que falta? Isso é uma coisa que eu me questiono praticamente todo dia. Porque eu sempre quis, mas não... Cara, as pessoas falam... Primeiro, quando eu falo, vamos aprender Esperanto, a primeira coisa que as pessoas me respondem é: Esperanto não é língua oficial de nenhum país. Há muito tempo atrás, teve acho que foi um dos primeiros congressos de Esperanto, perguntaram para o Zamenhof o que seria melhor, se seria convencer os grandes líderes das nações a botarem o Esperanto como suas línguas oficiais, ou convencer as pessoas, o povo, as pessoas comuns, a aprenderem Esperanto e a fazer isso subir, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. O Zamenhof respondeu que seria o melhor de baixo para cima, convencendo as populações a aprender Esperanto para isso ir subindo para os altos níveis. Só que convencer os baixos níveis é uma coisa muito complicada. Eu acho que se os países do mundo começassem a colocar o Esperanto como suas línguas oficiais, secundárias, se o Brasil botasse português e Esperanto como sua língua, se a Argentina botasse espanhol e Esperanto como sua língua, se o mundo inteiro colocasse o Esperanto como sua segunda língua, ia. Só que, cara, não é que eu acho que isso seria um ponto essencial. Porque convencer pessoas a aprender uma língua que 10 milhões de pessoas falam e que você é muito difícil usá-la no dia a dia, é muito mais difícil do que se todos os governos do mundo começassem a aceitar isso. E principalmente, tentar despertar a consciência crítica nas pessoas de que uma língua imperialista do tipo do inglês, do tipo do mandarim, do tipo do francês, não é legal para as pessoas. Tentar, principalmente, além do senso crítico, despertar essa coisa de que existe uma submissão cultural quando a gente se propõe a falar com outras pessoas disso. Então, assim, acho que é uma soma dos três. Para o Esperanto crescer massivamente, primeiro, os países teriam que entender que usar uma língua comum neutra é melhor do que se submeter a uma língua cultural dominante. Segundo, essa consciência crítica nas pessoas de que não é legal se submeter a um projeto de dominação imperialista. E que acho que a soma da consciência crítica e também esse questionamento. E aí, cara, e daí é muito assim, é muito simples. A partir do momento que as pessoas e os governos estiverem juntos nisso, 3 meses de estudo para qualquer um e foi. Renata quase me fez chorar no Congresso Brasileiro de Esperanto, porque ela falou que ano que vem, se a consciência do Esperanto estivesse nas pessoas, em 2020 toda a humanidade já teria uma língua comum. Eu pensei, cara, isso é muito surreal. O Esperanto ele é fácil. Ele não demora para ser aprendido. Ele é muito fácil. Extremamente fácil. Então, basta o pensamento mudar para que a realidade mude. E o que precisa para o pensamento mudar? Aí é aquilo que perguntaram para o Zamenhof. O Zamenhof é uma coisa que vem de cima para baixo ou uma coisa que vem de baixo para cima? Para mim, é uma coisa que teria que ser os dois. Mas eu acho que as pessoas são muito desmotivadas. Então, se os governos começassem a colocar o Esperanto como língua auxiliar, avançaria mais fácil. E, cara, assim, minha experiência é uma experiência de sempre quando eu vou levar o Esperanto para alguém, as pessoas responderem, cara, ninguém usa isso. Cara, os países não têm isso como língua oficial.
cara, não vai, por que que eu vou aprender isso? Por que que eu vou aprender isso? Eu fico, mano, que triste. Eu fico muito desmotivado, mas por outro lado, eu penso que existe muita gente que tá motivada. Todo ano dá centenas de pessoas nos congressos de Esperanto. No Congresso Brasileiro, todo ano vai ter no mínimo 100 pessoas lá. E crescendo, e crescendo, e crescendo. O maior Isso congresso de no Esperanto que Congresso eu já ouvi. brasileiro, né? E aí o Congresso Congresso argentino brasileiro. tem mais tantos, o Congresso paraguai tem mais tantos, o Congresso europeu tem mais tantos, o Congresso da América tem mais tanto, o Congresso Congresso Universal dá Universal, os 6 mil, milhares. mano. 6 mil É. pessoas ali, só num congresso. Você sabe, o maior congresso de Esperanto de todos os tempos teve 6 mil e poucas pessoas lá. Não é uma coisa morta, é uma coisa com muito potencial. E um potencial tão latente que ele só precisa ser trabalhado. Assim, cara, mas acho que um ponto que, aliás, que eu até esqueci de falar é a estrutura. Porque o Esperanto ele é muito organizado, mas falta propaganda dessas estruturas. Porque tem a Careio, que é a organização da Juventude Esperantista do Rio de Janeiro, e a Aerojô, que é a organização esperantista do Estado do Rio de Janeiro mesmo, para todo mundo. Sobe para a BEL e para a BEL, que é do Brasil, da Juventude, a BEL e do Brasil, a BEL, sobe para a UEA e a TEIO, e todas essas estruturas interligadas, elas podem se organizar de forma massiva para expandir o Esperanto. O Esperanto é extremamente estrutural, organizado e unificado. Isso é uma coisa muito importante de se dizer. O movimento esperantista ele é centralizado. Qualquer um que queira auxiliar na divulgação do Esperanto vai procurar essas organizações. Então, assim, a expansão dessas organizações, para mim, é um ponto central também. Porque, cara, assim, bicho, principalmente. É uma coisa que eu sempre falo: ir aos congressos é fundamental. Porque são dias de imersão profunda na língua e no sonho da língua. São dias em que, por exemplo, eu e você. Qual é o sonho da língua? Oi? Qual é o sonho Qual da o língua? Cara, compreensão mútua entre todos de forma igual e compreensão mútua entre os povos de forma neutra e igual. Uma vez eu perguntei no grupo da Bale sobre o que o Esperanto vai trazer para a humanidade. Se o simples fato da Finavenco, que é todo mundo aprender Esperanto, já traria a paz mundial. Eles falaram, cara, não acho que vai trazer a paz mundial, mas vai trazer todo mundo a sentar e conversar em igualdade. Quando todo mundo senta e conversa em igualdade, as coisas se tornam muito mais fáceis. Quando você... Eita, voltou. Quando você conversa com alguém em pé de igualdade, como um seu, como um igual a você, isso gera um sentimento de união. De eu conversar com alguém em inglês por uma sensação de utilitarismo, de eu conversar com alguém em Esperanto, isso cria uma sensação de união. E assim, cara, isso aqui agora eu vou entrar num ponto meio aleatório, muitas religiões consideram o Esperanto uma coisa sagrada. Muitas, assim. Eu conto no mínimo umas 5, que acham que o Esperanto Conta pra gente realmente... aí. Oi? Quais são as religiões? Quase. Você conhece o presidente da TEIO, o Job Kiev? Não. Como é o nome? Job Kiev. O Job, ele é holandês. É meio difícil de pronunciar mesmo. O Job, ele é presidente da TEIO. A TEIO é a Organização Mundial da Juventude Esperantista. A organização responsável pela juventude do Esperanto do planeta inteiro. Ou seja, ele é tipo o cara mais top do Esperanto meio que eu conheço, assim. Eu já consegui conversar com ele é super acessível, é mó legal. O Diop, ele é Bahá'í, é uma religião que coloca o Esperanto no seu mais nível top, assim. A fé Bahá'í é uma das religiões que mais leva o Esperanto a sério. Eles consideram que para a paz mundial acontecer, primeiro as pessoas têm que ter uma língua comum, e essa língua comum é o Esperanto. Tem o Espiritismo considera o Esperanto como uma coisa sagrada também. Tem momentos em que o Chico Xavier falou sobre o Esperanto ser fundamental para a evolução espiritual dos povos. Tem a Omoto. A Omoto, aliás, ela é extremamente ligada à minha própria religiosidade, porque é uma religião japonesa, que o seu fundador, ele era esperantista, e ele dizia... Ali você tava lá, menino, você tava na reunião do Omoto lá comigo. Eu tava, mas eu não peguei tudo. O fundador da Omoto, ele era japonês? Ele era esperantista?
Sim, não lembro se era o Olha fundador só. ou se era o segundo. Ou era um ou era o outro. Ou era o Onisaburo, que era o fundador, não, ou era a Nao Deguchi, que era a fundadora do Aomoto, ou era o Onisaburo Deguchi, que era o segundo líder. Um dos dois era esperantista mesmo, assim, radical, e Legal. levou o Esperanto no Aomoto, juntou o Esperanto ao Aomoto, assim, botou Esperanto, tipo, Esperanto é o ovo, o Aomoto é o leite, bateu, fez um bolo. Virou uma coisa só. Porque o Motan não é esperantista. É quase que uma regra. E diferente dos espíritas, né? Que praticamente todos os esperantistas que eu conheço são espíssimos espíritas, são esperantistas. Isso é bem aleatório. Eu fui dar uma olhada em estatística sobre isso. E, cara, assim, eu acho que o apoio dessas religiões também é muito fundamental para a divulgação da língua. Eu conheço essas quatro: a fé Bahá'í, o espiritismo, três: a fé Bahá'í, o espiritismo, a Omoto, que Almoço. levam na Legal. raiz. Mas várias religiões têm seus grupos de esperantistas que consideram o Esperanto importante por alguma razão. Eu conheço só essas três que levam na raiz, que unem ali unha e carne. Mas tem outras que têm seus Aham. grupos. A Igreja Católica tem grupos de esperantistas. O Ayatollah Khomeini do Irã, ele considerava o Esperanto uma coisa muito importante. Todos esses grupos têm seus movimentos e suas coisas. E, cara, Bacana. assim, Cadu, que legal. Assim, então, cara, é tudo isso, sabe? Só vi o Cadu Léo, ficou um conhecido meu da minha igreja, tá aqui na live. Oi, Cadu, tudo bem pra você? Aí, assim, sobre o Esperanto e a sua relação com as religiosidades, cara, é uma das coisas muito Legal. fundamentais da divulgação do Esperanto, juntamente com a expansão das organizações esperantistas e o fato das nacionalidades, das nações, colocarem o Esperanto como sua língua auxiliar. Isso, para mim, essa soma desses três fatores seria o que levaria à massificação do Esperanto. Legal. Ô, Matheus, a gente está dando quase 40 minutos. Eu estou querendo aprofundar em um outro assunto com você, que eu acho que é Sim. importante, considerando que você fala Esperanto há pouco tempo, né? Eu queria saber do seu aprendizado. Como é que foi isso? Você entrou no Duolingo, começou a fazer sem muita pressa. Como é que você não criou uma rotina? Era quando dava para fazer? Como é que foi isso? Muito quando dava pra fazer, muito. Porque, cara, eu tenho muita coisa, eu sou universitário. Aliás, uma coisa, eu perdi todo o script das coisas que a gente é programado pra falar. Então, meu amigo, me Ah, ajuda que eu vou só puxando a linha que você der. eu acho que Então, é só assim, isso agora que falta a gente conversar, que eu acho que é bacana. Porque é isso, que tem muita gente que. A maior parte das pessoas que está assistindo a gente, eles não estudaram Esperanto, não estudam Esperanto e estão pensando nessa possibilidade de aprender Esperanto, né? E eu acho que uma das questões que as pessoas pensam é quanto tempo eu vou demorar para aprender esse negócio, como é que vai ser isso, né? Então acho que isso é a maior contribuição, acho que tua, para essas pessoas, né? cara, então, deixa eu fazer uma comparação em relação ao Duolingo. Eu estudo dois idiomas principalmente no Duolingo, o Esperanto e o francês. O Esperanto, para mim, para aprender pelo Duolingo, foi, na verdade, muito mais fácil e muito mais rápido do que aprender o francês. O francês eu estudo ele com muito mais dedicação do que o Esperanto. Eu pegava o francês, estudava toda hora, e o Esperanto era de vez em quando. Eu terminei o Esperanto, eu aprendi mais coisa, porque o francês eu fiz um curso, e o Esperanto eu fiz só pelo Duolingo. E, cara, era isso, era exatamente isso que você falou. Eu pegava quando tinha tempo, quando a faculdade não me sugava toda a minha vontade, eu ia para o Duolingo estudar. Quando eu tinha tempo sobrando, eu ia para o Duolingo estudar Esperanto, e era muito rápido. Cara, as palavras, elas são algumas palavras muito parecidas com as da língua portuguesa. Porque o Zamenhof, cara, ele fez uma coisa única. Única não, que tem outras pessoas que meio que fizeram parecido. Mas ele engenhou um idioma. Ele estudou a melhor forma de pessoas aprenderem um idioma. Então, assim, o Esperanto, para mim, estudar o Esperanto pelo Duolingo foi muito fácil. E muito rápido também. Porque mesmo com pouco tempo, eu conseguia aprender porque o Esperanto é fácil. Simples assim. Você estudava com pouco tempo, com pouco esforço, e você aprendia. Porque o Zamenhof criou uma língua para ser tão fácil quanto fosse possível uma língua ser fácil. Então, isso facilita muito todo o processo. E para mim foi isso. Basicamente pegava o Duolingo quando eu tinha tempo sobrando, fazia as lições, eu ia para a próxima lição depois de alguns dias.
E foi assim durante mais ou menos um ano e principalmente congresso. Porque o congresso de Esperanto ele é fundamental. Porque uma coisa é verdade. Você Treinar começou a Esperanto estudar Esperanto no Duolingo em 2017, não foi isso? Aí você foi em congresso de Esperanto em qual ano? 2004, 2008. Oi? E o congresso de Cara, eu Esperanto que tenho. você foi em qual ano? Parece que tá dando algum problema aí na. Pode falar, agora voltou. Ah, é porque eu tinha me mandado mensagem no WhatsApp, aí depois eu respondo. Tipo, cara, o que que eu vou outra mensagem no WhatsApp? Foi mal. O que que acontece? O. Oi, qual era. O que você tava falando? Eu me perdi. Você aprendeu Esperanto em André? 2017, 2018, e aí você foi para um congresso de Esperanto em qual ano? E eu fui agora em 2019, metade de Ah, 2019. Goiás, contigo, tu tava lá. foi o primeiro congresso Aí, que você foi, então. primeiro congresso, primeiríssimo. Primeiro congresso que eu fui foi esse de Goiás. E agora eu tô tentando conseguir dinheiro para ir. Tentando não, já consegui. Tudo aquilo que eu já conversei com você várias vezes. Eu vendo coisas para poder ir para congresso. E aí, O que que você já tem. vende? Agora, rifas, pelo amor de Deus, o Rifa. pessoal que está assistindo, depois me procurem. Eu vendo rifas e quem quiser mais informação, não vou abordar isso aqui porque não é o momento para isso. Só digo que eu vendo rifas e o prêmio são legal, porque o prêmio é bom porque eu já vendi uma cartela o suficiente para ir para o congresso. O que eu estou vendendo agora é caso tiver algum problema. Caso dê erro, não conseguir passagem com desconto do ID Jovem, que é, aliás, uma coisa, gente, procurem pelo ID Jovem, é fantástico. Se eu não conseguir passagem pelo desconto do ID Jovem aí, sei lá, deu algum problema, qualquer perrengue. Isso agora que eu tô vendendo é para perrengues. A primeira rifa que eu vendi já custei o congresso. E, cara, assim, agora vai ser isso. Eu quero ir em todos os congressos. Eu quero ir em todos os. Cara, O Matheus deve estar recebendo mensagem do WhatsApp de novo, gente. E aí, o celular dele tá. Pronto, voltou. Pode falar, Matheus. porque ficam me mandando mensagem no WhatsApp, e toda vez que me mandam, a live para. Aí Percebi. aliás, eu mandei um Pode áudio pra falar. pessoa falando pra me mandar uma coisa depois, porque eu tô no meio da live. E aí, assim, cara, congressos. Uma coisa, tem um concurso que eu tava falando com você que ajuda pessoas a irem para o Congresso Internacional da Juventude. Porque, assim, cada uma das organizações, elas fazem congressos no seu nível, né? A Aerojo e a Careio, no estado do Rio, elas fazem reuniões no estado do Rio. A Beio faz congressos no Brasil. O Yoko é feito pela Teio. Ele é um congresso fenomenal, fundamental para tudo. É meio que o movimento esperantista na sua totalidade. Porque é os esperantistas do planeta inteiro reunidos para poder debater a expansão do Esperanto e como isso deve ser feito. Então, assim, vai ter um concurso agora que eu estou morrendo de vontade de participar para poder ver se eu consigo ganhar e ir para o Congresso da Holanda, né? Todo ano a TEI faz para um país diferente, não faz no Brasil, não sei porquê, facilitaria muito a nossa vida se fosse no Brasil, mas eles mandam para a Eslováquia, mandam para a Holanda, mandam para Togo. E, meu amigo, pode ficar à vontade aí, porque eu já falei mais ou menos, foi suficiente minha resposta sobre como foi a Tá aprendizagem? ótimo. Você aprendeu. Você não pegou nenhum outro material além do Duolingo. Foi só o Duolingo mesmo para aprender Esperanto. Só as coisas que a Renata mandava por e-mail, mas muito pouco. Ah, teve esse material aí também da Renata, que é o quê? São textos, né, e áudios que ela manda, né? Pra quem tem interesse em Foram aprender Esperanto. 11 e-mails. Mas, cara, assim, o que eu aprendi com os e-mails da Renata foi o básico. O Aham. fundamental mesmo foi pelo Duolingo. O Duolingo foi basicamente 90% do meu estudo de Esperanto. E quando você chegou em Goiânia para o Congresso Brasileiro de Esperanto agora em 2019, foi tranquilo para ouvir, conversar, ouvir as palestras e tudo mais? Às vezes eu pedia em Esperanto as pessoas repetirem. Cara, Sim. teve alguns momentos em que eu falava, meu Deus, eu não estou entendendo o que essas pessoas estão falando. Eu falava, repeto bom volo, pli mal rapide. Eles falavam, eu acabei de dizer, repete, por favor, mais devagar.
em Esperanto. Aí eles falavam de novo mais devagar e aí eu entendia o que eles estavam querendo dizer. E, cara, o congresso é fundamental, porque no congresso as pessoas não gostam de falar em português, no Congresso Brasileiro de Esperanto. Então as pessoas querem falar em Esperanto e é o momento que eu treino tudo que eu aprendi no Duolingo. E fora do congresso é mais raro. Fora do congresso, só se eu juntar com algum amigo esperantista e a gente resolver conversar. Mas no congresso é todo mundo falando. E o Yoko tem um diferencial fantástico, porque nele todo mundo não tem uma língua comum. No Brasil, todo mundo tem português em comum. No momento que as pessoas resolverem parar de falar em Esperanto, elas vão se entender em português. Do Yoko, não. Um fala eslovaco, outro fala chinês, outro fala mandarim. Um fala mandarim, outro fala eslovaco, um fala polonês. As pessoas não vão se entender se elas pararem de falar em Esperanto. Isso é muito fantástico. Ah, legal. Bacana, cara, bacana. Espero que dê certo de você conseguir ir lá pro próximo Internacional Lara Congresso, né, o Congresso de Jovens Esperantistas. Dancon. Torço mesmo para que dê certo. Beleza? Show. Eu acho que já tá ótimo já por hoje, já deu 45 minutos de conversa. O celular começa a esquentar, começa a dar uma travada aqui também. A gente nem consegue continuar muito, né? Tranquilo, cara. É isso, tá ligado? Sempre que se quiser fazer outra live, só marcar comigo, tudo certo. Cara, o que for pelo Esperanto, a gente dá um jeito de fazer, porque o Esperanto é uma das coisas mais fantásticas que a humanidade já criou. Beleza. É isso aí, gente. O vídeo então fica por aqui, vai ficar disponível aí 24 horas no Instagram e depois eu vou baixar, tudo dando certo, né? Não dá nenhum problema, eu vou baixar o vídeo e colocar depois no YouTube. Matheus, muito obrigado pela sua participação aí, cara. Foi fenomenal. Acho que o pessoal com certeza vai fazer um bom proveito aí, principalmente para quem está pensando em aprender Esperanto. Acho que saber do seu processo, das dificuldades que você teve, acho que ajuda as pessoas a pensarem, né? Tipo, tomar a decisão, vou ou não vou aprender Esperanto. Beleza? Cara, eu que agradeço pelo convite. Falar sobre o Esperanto para mim é muito bom, ainda mais com um canal que tem sua visibilidade, sabe? Tipo, é fantástico. Muito bom mesmo, agradeço. Eu que agradeço, aliás. Beleza. Até mais então, Matheus. Tchau, gente. Até a próxima live. Tchau, tchau. Quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade. É isso aí. Quem quiser comprar minhas rifas também, ó. Tô vendendo. Pronto, que é compra a rifa lá. Vai no direct e chama lá o Matt Groden e fala lá com ele. Gente, abraço, tchau, tchau. Vou encerrar agora, abraço, hein? Gente. Tchau, tchau.